O desenho animado é uma mídia relativamente nova e muito bem sucedida em reviver histórias do passado. Por muitos anos, os filmes animados sobreviveram quase que exclusivamente das adaptações de contos de fadas, lendas e livros infantis. E assim se deu, especialmente com as produções Disney. Desde o seu primeiro lançamento, A Branca de Neve e os Sete Anões, o Império Disney cresceu adaptando as histórias dos outros. Contos de fadas, histórias curtas, peças teatrais e livros mais recentes foram adaptados pelos estúdios Disney para filmes de animação, que acabaram ofuscando a popularidade das obras originais perante o público. Em 1994, a Disney lançou O Rei Leão. Antes do seu lançamento, o filme foi pesadamente divulgado como sendo a primeira história original da Disney. Essa nova abordagem pode ter sido a estratégia que impulsionou o filme para uma das maiores bilheterias de todos os tempos. A originalidade de O Rei Leão foi pesadamente propagada, mas é verdadeira? O Rei da Selva, também conhecido como Kimba, o Leão Branco, foi criado em 1950 pelo artista japonês Osamu Tezuka. Lançado como revista em quadrinhos e depois como desenho animado em 1965, O Rei da Selva conta a história de Kimba, um filhote de leão branco, órfão, que precisa reconquistar seu reino e continuar a dinastia de seu falecido pai. Tezuka ficou muito conhecido no Japão. Astro Boy e Kimba foram os seus dois maiores sucessos. Era conhecido como o Walt Disney do Japão, e a sua admiração pela Disney não era segredo. Ele sempre admitiu que Kimba foi inspirado no desenho Bambi, e que a Disney até o procurou para fazer uma adaptação de Bambi para o mercado japonês em 1953. Super conhecido no Japão, Kimba se tornou um mascote para vários produtos em todo o país, incluindo o time de beisebol, os Seibu Lions. O Rei da Selva foi muito popular dos anos 50 aos anos 80, perdendo essa popularidade com a morte do seu criador em 1989. Naquele mesmo ano começou a produção de O Rei Leão, com o aclamado lançamento em 1994. Para as plateias ocidentais, as imagens e temas foram uma novidade surpreendente e que ninguém nunca tinha visto. Mas, para os espectadores japoneses, a história foi diferente. Hello, I'm Michael Eisner, head of the Walt Disney Company. The Lion King is unique. Unlike our other Disney animated features, The Lion King is not based on any previously published fairy tale or literary work. It's an original concept that was developed in the story department of Disney Animation. Lion King, it is the epitome of what this company stands for. O Rei Leão se tornou a animação de maior bilheteria de todos os tempos em 1994, ganhando imediata fama e reconhecimento internacional. A equipe de produção de O Rei Leão teve conflitantes opiniões quanto à origem da história. O filme foi muito propagado como sendo unique. An extraordinary original story, all new characters. Nothing about it is familiar. It's completely untried, untested. Mas nos bastidores, os profissionais envolvidos na produção disseram que eles se inspiraram em Ben-Hur, King Arthur, Old Testament tales, Moses, almost like a fable, Shakespearean, Bettelheim, Bambi in Africa with Hamlet thrown in.
O filme continuou sendo mistificado comparado a clássicos do cinema e à Bíblia, até que se tornou esse ícone intocável dos dias de hoje. I don't think I realized how big The Lion King was. It is a huge name, and the fact that it's The Lion King is, I mean, it's just one of those things like My Fair Lady that everybody's heard of. Em 1989, a Tezuka Produções criou uma versão póstuma, uma adaptação do filme O Rei da Selva, intitulada Léo, o Imperador da Selva. O filme foi uma fiel adaptação da metade final da revista em quadrinhos de Osamu Tezuka, trazendo uma versão adulta de Kimba com seus filhotes. Levou 10 anos para ser produzido e teve muitos problemas, não sendo lançado até 1997, 3 anos depois de O Rei Leão. Julian Grant, organizador do Festival de Filmes de Fantasia de Toronto de 1997, escreveu que a Disney entrou com uma ordem judicial quando o festival incluiu na sua lista de exibições o filme Léo, o Imperador da Selva. Ainda que o filme tenha sido lançado depois de O Rei Leão, os dois filmes começaram a ser produzidos em 1989. E apesar da ordem judicial, Léo, o Imperador da Selva, teve uma exibição de casa cheia, mesmo sendo a única e última vez que o filme foi exibido na América do Norte. Até hoje, a posição oficial da Disney é que ninguém da produção de O Rei Leão jamais ouviu falar sobre O Rei da Selva ou Osamu Tezuka. Mas isso parece improvável porque até mesmo Matthew Broderick, ator que faz a voz de Simba, disse que conhecia Kimba muito antes de O Rei Leão. Roy Disney, em pessoa, fez menção ao personagem principal de O Rei Leão, chamando ele de Kimba, em uma mensagem publicada 1 ano antes do lançamento de O Rei Leão. A Tezuka Produções manifestou seu desconforto em relação às similaridades entre os dois filmes, mas não teve como enfrentar a poderosa Disney. Essa controvérsia teve muito pouca cobertura fora do Japão. Uma única menção foi em um episódio do desenho Os Simpsons. You must avenge my death, Kimba. I mean, Simba. O Rei Leão é um ícone mundial sem sombra de dúvidas, mas no Japão, quem reina ainda é Kimba. Não há nada de errado em se inspirar no trabalho de outra pessoa, mas quando se alega a originalidade desse trabalho e milhões de dólares estão envolvidos, a situação muda um pouco. Weißer Löwe, wir sind stolz auf dich. Stolz auf dich. Alle Tiere schenken dir Vertrauen. Keinen deiner Freunde lässt du je im Stich. Je im Stich. Und auf deine Klugheit kann man bauen. Wenn den Tieren tief im Dschungel Unheil droht. Unheil droht. Kimba ist der Kämpfer, der sich stellt. Seinen Freunden hilft er aus Gefahr und Not. Gefahr und Not. Kimba, unser kleiner, großer Held. Kimba, unser kleiner, großer Held.